tarde. Hoje no História em Dia a gente vai conversar um pouco sobre a cidade de Altamira, os impactos ambientais e populacional após a obra de Belo Monte. Sempre é importante a gente lembrar que o município de Altamira ele é considerado o maior em área de extensão do Brasil. Lá pelos anos 70, durante a ditadura militar, o presidente Garrastazu Médici colocou em obra a rodovia Transamazônica. Essa rodovia, ela deu início a um grande período de exploração da floresta amazônica. Já em 2009, durante o mandato da presidente Dilma Rousseff, a cidade de Altamira ela era considerada uma cidade muito importante, por ser a cidade mais próxima da usina de Belo Monte. Segundo o IBGE, a cidade cresceu de 100 para 150 mil habitantes. A empresa Andrade Gutierrez relata que a obra beneficiou a cidade, nos setores de saneamento, educação, transporte. Porém, a população afirma que essas informações não são verídicas. O produtor de um documentário chamado Belo Monte Depois da Inundação, ele alertou que a população indígena e ribeirinha sofre muito com a vazão baixa do rio Xingu. O povo Juruna que vive em uma situação bem complicada, pois a maioria das condicionantes acima citadas não foram cumpridas. Além da população da cidade, que sofre com uma forte onda de violência. A empresa Andrade Gutierrez afirmou que no auge da obra, eles tinham por volta de 25 mil operários. Esses operários dependiam de toda a estrutura da cidade de Altamira. Em entrevista à TV Folha, os operários da obra reclamam do custo de vida dentro dos alojamentos, além do confinamento. O aumento populacional ocorrido pela obra acarretou em uma crescente onda de violência que leva Altamira a ter se tornado a cidade mais violenta do país. A empresa Andrade Gutierrez afirma que a flora e a fauna foram preservadas, que a iniciativa de transposição do rio garantiu a movimentação migratória dos peixes, que são relevantes para a população local. Mas as cidades do Baixo Xingu, que foram consideradas cidades não afetadas pela barragem, sofrem com essa baixa do rio, porque a maioria dos peixes que se reproduziam ali, eles passaram a não se reproduzir com tanta frequência, incluindo algumas determinadas épocas do ano. A população pesqueira, ela deixou de ter variedade de peixes, pois os peixes morrem no barramento. Esses problemas ambientais não são exclusividades da cidade de Altamira. A gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que seria a cidade de Guaíba. Ela é uma cidade situada às margens do Lago Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre. Segundo o IBGE, a população estimada é de 98 mil pessoas, sendo 86% dessas pessoas com tratamento de esgoto. A cidade conta com um PIB de 56 milhões, sendo que 41,13% da arrecadação de ICMS vem do centro de distribuição da Toyota. A planta da CMPC foi ampliada para 300 mil metros quadrados, inaugurada em 2015. Ela é responsável por uma arrecadação de 102 milhões em ICMS. A empresa ela produz celulose branqueada a partir da fibra de eucalipto. Essa unidade ela produz cerca de 1,75 milhões de toneladas de celulose por ano. Conforme dados da empresa, ela possui geração própria de energia, com resíduos do processo, no caso da produção, e eles nos informam que recicla 99% dos seus resíduos. Com a ampliação das suas atividades, a fábrica quadruplicou sua produção. A obra criou 10 mil empregos diretos e 30 mil novos empregos indiretos. Com o programa Mão de Obra, formou 9 mil profissionais. A empresa vem investindo em melhorias na produção de gases
na redução, no caso, dos gases para a atmosfera, a proteção do solo, e eles possuem certificado FSC de manejo florestal. A CMPC ela é a única fábrica do segmento situada em região urbana e é motivo para vários relatos de moradores que convivem com o problema. A fábrica ela gera cheiro forte de enxofre, que faz parte do processo químico da fábrica. Além da poeira gerada pelo manuseio da madeira, como a serragem, outro relato também importante é sobre o barulho constante e a trepidação nas casas. Durante este tempo de funcionamento, houveram vazamentos de lixívia para o lago e cloro. Os moradores convivem com uma constante insegurança, problemas de saúde, segundo o relato da Associação de Moradores em entrevista ao site Ecoagência Solidária de Notícias. O chefe da Divisão de Controle da Poluição Industrial da FEPAM, Fabian Witt, admite que ainda há problemas a serem resolvidos. Apesar da empresa ter realizado todas as ações previstas no TCA, a principal questão é a do odor, que está em andamento para uma solução, mas ainda não foi apresentado um resultado eficiente.